Boa tarde, meus irmãos. Hoje, 25 de março, quarta-feira, resolvi fazer esse vídeo, compartilhar com os irmãos uma meditação para nos ajudar nesses tempos de isolamento, né? A gente se alimentar da palavra. Gostaria de convidar os irmãos a que abrissem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler e meditar a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Trata sobre os 7 selos que o Cordeiro abre depois que ele pega o livro que está selado com 7 selos da mão de Deus que está no trono, e então ele começa a abrir os selos, e então é aquela parte que trata sobre os cavaleiros, os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. Diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 7 seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Para a gente compreender o Apocalipse, a gente tem que primeiro nos lembrar que o Apocalipse não é um livro que deve ser lido como todos os eventos acontecendo do capítulo 1 ao capítulo 22, como se sendo uma sequência cronológica. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro que ele é escrito de forma cíclica. Ele conta a mesma história 7 vezes, né? E conta essa história. E qual é a história que ele conta? Desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então é esse período que é contado 7 vezes, né? E a cada vez ele vai aumentando mais, entrando mais nas realidades eternas. Tanto é que ao final, na última sessão, na 7ª sessão, é aqui ele trata com mais detalhes o céu, o novo céu e nova terra. Aqui então, esses selos, eles acontecem justamente durante esse período. O período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. É o que em Mateus, lá no capítulo 24, é chamado de o princípio das dores. Não é? O princípio das dores. Então, é justamente esse período que vai entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Na perspectiva amilenista, esse período
esse longo período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é identificado como o milênio, não é? O milênio. A perspectiva amilenista de interpretação do Apocalipse e da interpretação escatológica não acredita num milênio literal, e muito menos que esse milênio ocorra após a segunda vinda de Cristo. Mas a perspectiva milenista é que o milênio ele é esse período que nós estamos vivendo. O período que Pedro, quando fez aquele seu pronunciamento logo após a descida do Espírito Santo, ele disse que eram os últimos dias, né? Está se cumprindo agora o que disse o profeta Joel: nos últimos dias as vossas filhas sonharão, os vossos velhos terão visões, etc, etc. Então, nós estamos vivendo os últimos dias, e os cavaleiros estão soltos aí durante esse período da história humana. O primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco que empunha um arco, muitos interpretam como sendo Jesus Cristo, e pelo menos tem alguns que acreditam ser o Evangelho, né? Porque antes, quando o diabo não tinha sido preso, né? Durante esse período do milênio ele está preso, mas vejam que no capítulo 20, né, no versículo 3 do capítulo 20, ele diz por que o diabo está preso. Ele está preso para impedi-lo de enganar as nações. Ou seja, antes não havia missionários, antes o evangelho não avançava. Hoje, depois que Jesus Cristo prendeu o diabo, né, prendeu especificamente nesse aspecto de impedir de enganar as nações. E assim o evangelho pode avançar em todas as culturas, todas as línguas, todos os povos, todas as nações, e os eleitos dessas nações, dessas línguas, desses povos, são alcançados, se convertem através do chamado eficaz do Espírito Santo. Então, o diabo não tem mais o poder de impedir que o evangelho se alastre, seja pregado em toda a terra, né? E hoje nós temos pregação do evangelho em toda a terra. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, né, o cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Ora, se nós vermos a história da humanidade, né, nós vemos como houve tantas guerras, tantas revoluções, tanta mortandade na terra. É interessante notar lá no capítulo 21 de Lucas, que trata sobre o sermão que Jesus Cristo profere, quando os discípulos perguntaram quando é que vai acontecer essas coisas, quando é que o Senhor vai voltar e tal, e Jesus disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras, lembrando, isso não é o fim, é apenas o princípio das dores. Então, é justamente esse mesmo período, o mesmo período que Jesus falou aqui em Lucas 21, em Mateus 24, é o mesmo período dos selos, o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E o segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho, está aí, né? Matando, fazendo tudo isso. Quantas guerras nós tivemos, né? Guerras terríveis, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 30 anos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo. Quantas e quantas guerras nós tivemos já,
na história da humanidade. Então é justamente isso, é o cavaleiro vermelho que está solto, O terceiro cavaleiro é o cavalo preto. O cavalo preto, o cavaleiro tem uma balança na mão e ele diz: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Ora, cevada e trigo eram, na época, o alimento do pobre. Não é? O alimento do pobre era o que ele tinha para fazer pão e comer. Não é? E veja que o denário era a paga de um operário, de um trabalhador braçal, um dia de trabalho. 1 denário equivalia a um dia de trabalho. Então, a pessoa precisava trabalhar todo o dia para poder comprar 1 quilo de trigo ou 3 quilos de cevada, que é um cereal de menor qualidade. No entanto, ele diz assim: não danifique o azeite e o vinho. Azeite e vinho, comida de rico. Ou seja, esse cavaleiro aqui é justamente, ele está expressando as diferenças sociais, as diferenças econômicas. Quantos pobres existem no mundo e em relação à quantidade de ricos. Os ricos, em qualquer situação, sempre conseguem se dar bem, mesmo em situações de calamidade, mesmo em situações muito difíceis. É por isso que o cavaleiro, que é dito, não danifique o azeite e o vinho. Ou seja, está sendo descrito justamente a história da humanidade. A história da humanidade. E por fim, o quarto cavaleiro, que é chamado de morte, e o Hades. E o Hades o seguia de perto. Hades era o inferno, né? É o inferno, o local para onde os mortos que não têm Cristo vão, certo? E aqui ele diz: foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Veja que aqui nós temos, né, pragas, pestes. Nós hoje estamos enfrentando no Brasil e no mundo de uma forma geral essa pandemia desse vírus, o coronavírus, o Covid-19. Pois bem, ele não é a primeira peste que acontece na humanidade. Muitas outras aconteceram e outras mais virão até que Jesus volte. Então, ou seja, a história da humanidade, ela segue esse padrão. Ela segue esse padrão até que Jesus volte. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Jesus voltará. E é justamente isso que o capítulo 21 de Lucas, ele ensina, né? Tudo que Jesus falou aqui, do capítulo 21, do versículo 7 até o versículo 19, né? Tudo isso aconteceu. Nações se levantando contra nações, reino contra reino. E é interessante notar que nessa época que Jesus proferiu esse discurso, as pessoas eles não estavam vivendo uma situação de guerra, porque eles estavam vivendo uma situação que chamava-se de Pax Romana. O Império Romano, né, com o seu poder, impedia que houvesse guerras entre os vários povos que estavam sob o poder romano. Né? No entanto, Jesus disse: olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, rebeliões, etc. Mas não é o fim. Não é o fim. Esse é só o princípio das lutas. Né? Então, o que ele quer dizer? Tudo que ele disse aqui aconteceu. E o que ele diz adiante? Que o Filho do Homem virá com poder e grande glória, grande estardalhaço, com voz de arcanjo, a trombeta e tal, ou seja,
uma vinda que todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber. Ele diz: se aconteceu aquilo que eu disse aqui, no que diz respeito a essas pestes, essas mortes, a tudo isso, é certo também que eu voltarei. E essa justamente é a nossa esperança. Nada disso pode destruir a nossa esperança, porque a nossa esperança é Jesus e nós sabemos que Ele vai voltar. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ser uma palavra de consolo e conforto para os irmãos. Deus abençoe.